E usando até dessa palavra que foi falada aqui sobre a importância do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a fé, eu escolhi uma meditação breve, que nós temos o horário da escola bíblica em seguida. A pergunta é: como surge a fé? Como surge a fé? Você já passou numa calçada e viu ali, numa rachadura da calçada, uma flor? E se perguntou como é que essa flor veio parar aqui? Eu fico particularmente extasiado com isso, porque você compra uma flor, você coloca essa flor num vaso, você aduba, rega e ela morre. Já parou para pensar nisso? Ela não cresce, mas aquela danadinha ali na calçada, ela cresce, ela floresce, e você se pergunta como é que ela foi parar ali e como é que ela está ali até agora. São os milagres, né? E a gente vê, é uma coisa que combina com aquilo que a gente já falou recentemente, que as agruras, os problemas, as aflições do mundo nos fazem, primeiro, nos aproximam de Deus e nos fazem resilientes para outros problemas e desafios que vêm na nossa vida. Se você nunca passar por algum problema na sua vida, desde a sua infância, muito provavelmente lá no futuro, você não estará apto, resiliente, forte, para o que virá de maior. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nós vamos tentar falar sobre a fé, como ela surge. É a base do que nós vamos falar aqui. Nós vamos mostrar que a fé, ela é um processo ativo. A palavra de Deus tem um papel central. É maravilhoso olhar para a palavra de Deus e ver que, aliada à razão, a nossa consciência, aquilo que é verificável, nós vamos entender como a fé, ela não é algo de um delírio, fruto de um delírio. Não, a fé está ali. Alguns perguntam como é que ela surgiu ali, que nem aquela florzinha ali, mas ela está ali, florescendo, mas está ali. Não é um delírio, não é um delírio. Muitas pessoas falam da fé desse jeito, né? Isso é uma questão de fé. É quase como se dissesse, isso é uma questão de delírio seu. Se você quer acreditar em gnomo, né? Como dizia aquela frase que muito besta que algumas pessoas diziam lá para os anos 80, fadas, vê quem acredita. Já viram? Lembra disso aí? Tinha essa frasezinha aí, tinha uns... Acho que a Xuxa andou falando isso aí, vê quem acredita. Como se, quem acredita, quem tem fé, porque está delirando. E na fé cristã, não é assim, não é assim. Romanos 10, 9 a 10 diz assim. 9 até, deixa eu ver, até 17. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, não adianta apenas declarar, você precisa crer. Aqui já a primeira coisa mais importante aqui. Não é apenas declarar, mas precisa crer. Declarar crendo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Então, veja a importância do falar, do declarar, do expor a palavra de Deus. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam.
pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo está citando Joel aqui. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Se todo mundo deixar para alguém mais corajoso. Se todo mundo disser, não é meu papel, eu conheço alguém que pode fazer isso por mim. Ou se você, então, deixar na mão dos pastores e dos missionários e você não fizer nada, como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Versículo 14. E como alguém falará se não for enviado? Aí está o papel da igreja. A igreja envia o missionário. Isso é básico da missiologia cristã. Não existe missionário que não foi enviado, porque todas as vezes que algum missionário foi sem ter sido enviado, deu problema. Lá no passado e agora. Vocês se lembram lá, quando aqueles missionários que não foram enviados de Jerusalém foram até Antioquia e começaram a ensinar os gentios que eles tinham que se transformar primeiro em judeus para depois então se tornarem cristãos, que tinham que obedecer toda a lei ritual dos judeus antes de serem cristãos. Isso deu o maior problema. Paulo, Barnabé tiveram que ir lá, depois voltaram e disseram que aquelas pessoas estavam transtornadas, queriam seguir o Senhor Jesus, mas havia um impeditivo de missionários que foram lá, que não tinham sido enviados. Inclusive a carta ali em Atos da igreja de Jerusalém está dizendo, olha só, alguns saíram daqui da nossa igreja e foram até aí, saíram da igreja de Jerusalém, foram até aí a Antioquia, os quais nós não enviamos. Está escrito isso na carta lá. É isso que acontece quando um missionário não é enviado. Vamos voltar para o texto. Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Esses pés são empoeirados, cheios de bolhas, de feridas, cansados. Estes são os pés formosos daqueles que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, aceitam o Evangelho, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem, presta atenção nisso, marca aí, a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Como é que a flor aparece lá na rachadura? Eu não sei. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu poderia encerrar aqui, porque esse versículo diz tudo. Mas vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas da fé. Primeiro, a fé precisa ter uma base. Ela precisa ter uma base. Essa base é confissão, a crença e a confissão. Sem isso não tem como. É uma decisão consciente e sincera. Sem isso não tem jeito. A fé se torna apenas dizer assim, qual é a sua fé? Eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Eu sou católico. Eu sou budista. Eu sou islâmico. A fé é sinônimo de. Qual é o ritual que você usa para se relacionar com alguma coisa que você acha que existe? Fé é sinônimo disso, mas não. Fé, do jeito que está aqui, é algo completamente diferente. Fé é algo baseado numa crença consciente e confessa. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Segundo lugar, a fé precisa de uma faísca. Eu fiquei tentando procurar uma palavra menos, mas é faísca. É um começo. É um acender. Eu não sei como foi na sua vida a primeira faísca da fé, mas você precisa ter ali
o combustível para que a faísca incendeie no seu coração. Essa faísca, como nós lemos ali, no versículo 17, é o ouvir a palavra de Deus. Ninguém aqui, e também no passado e nem no futuro, receberá a fé no Senhor sem a palavra de Deus, a faísca da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é tão importante. Por isso que, como a gente viu nesse testemunho aí, o entregar de um pequeno Novo Testamento pode fazer toda a diferença, como a faísca para incendiar o coração de uma pessoa com a fé em Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que a Bíblia, ela é maravilhosa para despertar a fé. E olha, deixa eu dar uma dica aqui. Dois cientistas do comportamento humano, Gary Lupian e Ethan Kross, um é da Universidade de Wisconsin e outro de Michigan. Isso eu li essa semana. O tema do artigo é: se você costuma falar sozinho, eu tenho algo para lhe dizer. Eu falei, será que é coisa ruim? Você fala sozinho? Se você fala sozinho, não tem problema. O problema é quando sozinho responde. Aí, você falou sozinho responde. Aí é um problema. Esses dois cientistas aqui chegaram à seguinte conclusão, que falar, né, consigo mesmo, ou pensar em voz alta, isso organiza as suas ideias, estrutura as suas ideias, cria imagens mentais que ajudam você a descobrir soluções para o que está acontecendo. Por isso facilita a orientação e foco. Falar o seu pensamento em voz alta, agora toma cuidado com quem está perto, né? Ajuda na memória, ajuda você a lembrar. E também serve de regulação emocional. Serve como regulação emocional. E nós nem estamos falando aqui de quem fala com o gato e com o cachorro na voz deles. Fala com a voz do bicho lá. Não é isso não, é falar com você mesmo. Então, você pode dizer assim, mas eu estou entregando, se eu entregar a Bíblia para alguém, a fé vem pelo ouvir, a pessoa... Não, então, quem é que quando está lendo, não ouve uma voz, a sua própria voz lendo o que está escrito aqui? Não é assim que funciona? O seu pensamento não é uma voz lá dentro falando? Mas o falar é muito importante. Aí fica uma dica, né? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Esse cara aqui, esse Ethan Kross, falou que se você ler qualquer coisa em voz alta, aquilo vai causar uma modificação em você, né, no seu conhecimento e memória, muito maior. É claro, porque você faz com que as coisas entrem por dois sentidos. O primeiro, o visual, que você está olhando, está lendo, e o segundo, que é o auditivo. Dois sentidos é melhor do que apenas um. Né? Então está aí, uma boa coisa. Leia o Evangelho em voz alta. Eu já faço isso, eu boto a Bíblia para ser lida pelo Cid Moreira. Deus o tenha. Ele morreu, né? Morreu. Tá. Se estivesse aqui também, Deus o tivesse também. Leia com a sua voz alta a palavra de Deus. Isso funciona para mim. E aí eu descobri agora que é cientificamente comprovado, né? Terceiro lugar, a fé não deve ser inimiga da razão. Então, eu já disse isso no início. Esse negócio de que quem tem fé deve ter esquecido o que é razoável, não é verdade.
O próprio salmista diz assim: quando eu olho para o céu, para a lua, para as estrelas, o mundo que tu criaste. Gente, nós estamos num mundo incrivelmente criado. E é interessante como aqueles que não creem em Deus tentam driblar os seus conceitos, em vez de dizer assim, então, olha como Deus criou o corpo humano, né? Não. Olha como a natureza é sábia. Oh, mas você não acredita no acaso, no evolucionismo do acaso, etc. Acredito. Então como é que a natureza pode ter sido sábia se foi tudo obra do acaso, meu amigo? Então, é muito difícil para quem conhece o corpo humano dizer que aquilo ali é tudo obra do acaso. É impossível. Impossível. Eles têm um grande conflito, na verdade, para tirar Deus da equação. Então a fé não é inimiga da razão de jeito nenhum. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É fato, não é fábula, é fato. Quarto lugar, a fé precisa ser nutrida. Por que muitas pessoas simplesmente abandonam a igreja e abandonam a fé? Simplesmente porque não nutrem a fé. A fé precisa ser nutrida. E nutrida de direito, nutrida de forma correta, com a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não vem à igreja, ouve mensagem, não conversa entre si com os seus irmãos a respeito das coisas de Cristo. Tudo que você faz, você está em dia com a sua série no Netflix, mas você não está em dia com a sua leitura bíblica. A sua fé vai ficar raquítica. Você passou de nível naquele videogame, naquele jogo seu lá, mas você não passou de nível, né? De 1 Coríntios, passou de nível, fui para 2 Coríntios, né? Você tem tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. A fé precisa ser nutrida. Isso é muito, muito importante. Finalmente, a fé deve ser espalhada. Esse texto que nós acabamos de ler, fala isso. Tem que ser declarada, ela tem que ser, quem vai falar tem que ser enviado. Como ouvirão se ninguém lhes falar? Como lhes falará se não forem enviados? A fé precisa ser espalhada, precisa ser mostrada. Lá Mateus capítulo 28, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, as boas novas, as boas notícias, a toda criatura, ao mundo todo. Compartilhar a luz. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse que não dá para esconder uma cidade em cima do monte. Não dá. Esconder uma cidade em cima do monte é impossível. E também não se coloca uma lanterna debaixo de um cesto, porque ela não vai iluminar e vai se apagar. Você já pegou uma vela e colocou uma coisa em cima da vela? O oxigênio acaba e a vela se apaga. Talvez o seu fogo tenha apagado porque você resolveu esconder a sua fé. E se você tentou esconder a sua fé, ela ficou desnutrida, desoxigenada e se apagou. A fé, nós somos sal da terra e luz do mundo. A fé, portanto, minha, sua, precisa ser espalhada. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e que o mundo não possa evitar de ver a nossa fé. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a sermos como o Senhor quer que nós sejamos e corajosamente mostrar ao mundo o que nós cremos. As boas novas de salvação no Teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, ó Pai,
No nome precioso do teu Filho Jesus eu oro. Amém. Estamos terminando essa parte do nosso culto, depois a gente vai ter a Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar todos que se coloquem de pé. Nós vamos cantar.